A Assembleia Legislativa do Estado do Rio instalou a comissão especial para acompanhamento das ações da tragédia em Petrópolis para fiscalizar a conduta dos órgãos envolvidos na recuperação da cidade, que em fevereiro sofreu com as fortes chuvas que atingiram a região e sofre até agora. O deputado Rodrigo Amorim preside a comissão, que pretende atuar ainda na prevenção dos novos desastres naturais. Vou falar com o presidente da comissão daqui a pouco, mas vou falar primeiro com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, que acompanha também esse episódio desde o momento em que ele aconteceu, primeiro até direto de lá, no dia em que o desastre aconteceu, ficando dias por lá e agora indo e voltando quando necessário é. E aí, o que vem por aí, o que ficou acordado, o que é exatamente esse acompanhamento em Petrópolis? Presidente André Siciliano, bom dia. Bom dia, Francisco, bom dia, Rodrigo Amorim, meu irmão, bom dia aos ouvintes e amigos da Super Rádio Tupi. Bem, primeiro, como você disse, no dia do acontecido, no final da tarde para a noite, nós estávamos em Barra Mansa, eu com o governador e alguns secretários, e nós paramos uma atividade em Barra Mansa, pegamos o helicóptero e fomos para Petrópolis. Chegamos lá por volta de 9 horas da noite, ficamos até por volta de 3 horas da manhã, fazendo reuniões, programando o dia seguinte. Foi muito importante essa entrada, porque já às 6 da manhã já tinha equipamento, já tinha homens trabalhando nas desobstruções de ruas e também na busca por sobreviventes. Então, Francisco, primeiro é dizer que é muito importante que a Assembleia possa fiscalizar todo o trabalho feito em Petrópolis, porque já no primeiro dia, no dia seguinte, na manhã seguinte, nós fizemos outras reuniões lá. Eu desci, fiz uma reunião no Colégio de Líderes da Assembleia, nós aprovamos um recurso da ordem de 30 milhões de reais para a cidade, aprovamos na quarta-feira, de manhã, na quinta já repassamos os recursos, e é bom que se diga, logicamente tem muitos esforços ali, de equipamentos, de homens do Estado, mas o único recurso que chegou consideravelmente até agora foram 30 milhões de reais da Assembleia. Até uma semana atrás, hein, Rodrigo? O total era de 34 milhões de reais. 30 da Assembleia 34, e 4, 1 e pouco, 2 do governo federal, mas o governo do Estado, bem da verdade, e com equipamentos e com homens, gastou consideravelmente, mas dinheiro mesmo para a prefeitura, o único considerável foi da Assembleia. E a Assembleia instalou uma comissão, o Rodrigo Amorim está presidindo a comissão, para acompanhar todos os momentos, avaliar e propor. Mas nós tivemos ontem, eu falei inclusive no plenário, a visita do prefeito Rubens Bom Tempo no município de Petrópolis, e foi muito proveitoso porque ele pediu que queria prestar contas dos recursos que a Assembleia destinou ao município. Então, Rodrigo, eu anunciei ontem, o Rodrigo estava no plenário, pedi à comissão de fiscalização que pudesse fazer, conjuntamente com a comissão do Rodrigo, uma audiência pública, onde ele vai prestar conta dos recursos que nós enviamos. Isso é muito bom, isso é positivo. Agora, já o Rodrigo vai falar, Francisco, e nós conversávamos ontem, eu com o prefeito e com o Muniz. O Muniz foi vice-prefeito da capital e o Muniz é hoje secretário de Meio Ambiente da cidade de Petrópolis. Precisa fazer um plano para relocar os moradores. Não adianta a gente fazer construção de barragens, de melhorar ponte, ruas, porque ali 30%, 40% da população moram na parte alta da cidade, nas encostas. Então tem que fazer, eu falava para o prefeito que precisa mudar o gabarito da cidade para permitir prédios da altura de 10, 12 andares para poder relocar esses moradores que estão há 30, 40 anos e vai construindo e constrói mais um andar, outro, ali tem um irmão, o tio, a sobrinha, o avô, o neto, então 3, 4 gerações ali morando. Não é fácil, Barbosa. Eu fui prefeito, nós tínhamos muitos problemas também na cidade de Paracambi com chuva, nós tiramos moradores, mas tem uma resistência grande das pessoas que estão ali 30, 40 anos. Mas nós não temos dúvida, nenhum de nós. A chuva ela vem para agora, vem no outro verão, precisa fazer um trabalho a médio prazo para relocar os moradores, retirar das encostas e destinar no plano, apesar que é muito difícil, tem poucas áreas planas na cidade, mas é urgente porque o resto é enxugar gelo. Pois bem, e a gente vai continuar acompanhando de perto esse drama dos irmãos de Petrópolis, mas de presidente para presidente, de presidente da Assembleia para presidente da comissão que vai acompanhar os trabalhos de reconstrução, mais uma vez, de Petrópolis. Rodrigo Amorim, infelizmente,
nessa hora em que as licitações são dispensadas e muito dinheiro, até porque as pessoas querem ver tudo ser reconstruído com rapidez, muito dinheiro fica disponível para as cidades, acontece de aparecerem aqueles abutres, os oportunistas, os ladrões da estrutura pública, né? Alguns até conhecidos e outros novos. E aí, vai apertar esse cerco? Como é que o senhor pretende se comportar em relação a Petrópolis, já que a boa notícia é que o prefeito está disposto a dizer para onde foi cada centavo? Rodrigo Amorim, deputado, bom dia. Bom dia Barbosa, bom dia a toda a família Tupi, bom dia ao meu irmão, deputado André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa. De fato, nós vimos há 10 anos atrás, quando uma tragédia também chegou ali em toda a região serrana, Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, todas as cidades menores do entorno, vitimando centenas e centenas, chegou a milhares de pessoas vítimas, né? Não só com as suas vidas, mas seus bens patrimoniais, sua vida, seus negócios. A gente viu, de fato, esses abutres agirem. Essa tragédia de Petrópolis serviu para mostrar exatamente qual é o comportamento do político nesse momento de tragédia, como deve ser em todos os momentos. Eu já dei um relato aqui no programa, um relato emocionado, que de fato mudou minha vida, de uma mãe procurando uma filha que por acaso tinha o nome da minha filha. Isso mexeu muito comigo. Você se recorda disso, os ouvintes se recordam disso. Mas eu fui o segundo deputado a chegar na cidade de Petrópolis, eu fui o deputado mais votado de Petrópolis, tenho uma relação fraternal com a cidade de muitos amigos. E quando cheguei já estava um governador do estado, estava o deputado André Siciliano, presidente da Assembleia, assim como outras autoridades, secretários de estado, e de fato ficamos durante toda a madrugada e eu testemunhei a atitude de dois políticos. Em primeiro lugar, do governador Cláudio Castro, que permaneceu na cidade por quase uma semana, transferindo seus compromissos, sua agenda, montando uma central de crise ali, e que de fato ele, dando as ordens ali naquele momento, em loco, foi muito rápido e foi muito bom ele estar ali. E na sequência, sou testemunha, tenho que falar aqui, o comportamento do presidente André Siciliano, que também deliberou junto com o governador as primeiras ações e algo que foi muito humano, e eu revelo aqui. Alguém sugeriu que o presidente André Siciliano permanecesse na cidade de Petrópolis no dia seguinte. Cogitaram até transferir as ações da Assembleia Legislativa para Petrópolis. E o presidente Siciliano disse que não ficaria, mesmo sabendo que no dia seguinte a imprensa estaria cobrindo. Muita gente, esses abutres da política também, foram para lá para sair na foto. Mas o presidente Siciliano voltou durante a madrugada, justamente para comandar no dia seguinte as primeiras ações da Assembleia para liberar os recursos, frutos da economia, da austeridade, da boa gestão da Assembleia. A gente economizou recursos do nosso fundo. 30 milhões foram destinados para Petrópolis e, mais do que isso, a Assembleia Legislativa também autorizou as medidas legais para que o programa de incentivo aos comerciantes que ficaram ali sem estoque, sem capital de giro, estão fechados até hoje, o comércio destruído, a cidade destruída, o setor produtivo destruído, e a Assembleia tomou essas medidas. Então, em razão disso, na forma de tentar contribuir, não só na fiscalização em si, que esse já é o papel da Assembleia mesmo, fiscalizar os recursos que são provenientes da Assembleia, mas aqueles que são provenientes do governo do Estado, do governo federal. No dia seguinte o ministro estava lá, o comandante militar do leste estava lá, o próprio presidente Bolsonaro chegou de uma viagem ao exterior e foi a Petrópolis. Então é fiscalizar a aplicação de todos esses recursos para que os abutres não façam como fizeram há 10 anos atrás, para tentar interagir ali nessa interlocução da prefeitura com o governo do Estado, que já deu algum ruído, mas tentar colaborar de alguma forma para que a gente possa reerguer a cidade de Petrópolis. E tem um adendo: muita gente tentou fazer política nessa tragédia. E a comissão demonstra isso. Eu sou o presidente da comissão, uma comissão de maioria de mulheres deputadas, que tem o deputado Marcos Vinícius, que é da cidade também, nascido na cidade, que é o relator da comissão, e a vice-presidente é a deputada Mônica Francisco, do PSOL, que tem uma experiência com assistência social, é a presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa e certamente numa visão holística, heterogênea, vai contribuir muito para que a Assembleia Legislativa, mais uma vez, cumpra seu papel com as ferramentas ofertadas aí pelo presidente Siciliano, que de pronto autorizou a instalação da comissão e determinou que fosse iniciado rapidamente a Assembleia Legislativa contribuir para reequilibrar e reestabelecer, reedificar a cidade de Petrópolis. Então, Francisco, já nós fomos à noite para lá, mas já na quarta eu voltei por volta de 11, meio-dia, porque também
lá em Petrópolis ele poderia ajudar muito pouco, porque era mais um carro na rua, era mais gente na rua. Então eu apresentei alguns projetos de lei já, ofereci coautoria para os demais parlamentares. Nós flexibilizamos o Supera RJ, porque até então só poderia receber os recursos do Supera RJ, aquele até R$300 de transferência de renda, só quem não tinha nenhum programa, e lá tem um programa que tem mais de 4 mil beneficiários até R$70. Então nós modificamos a lei para poder, concomitantemente, você poder ter os dois benefícios. Mudamos a lei do Supera RJ para empréstimos, mudamos uma lei do ICMS para que os empresários, os comerciantes locais que teriam pagamento de ICMS em fevereiro e março, poderiam pagar no segundo semestre parcelado. Mesma coisa fizemos com o IPVA. Então nós procuramos buscar a forma de ajudar financeiramente aos moradores que mais precisam e também aos empresários e comerciantes, passando para o segundo semestre essa possibilidade do pagamento do ICMS devido e do próprio IPVA. Então a Assembleia agiu muito rápido e, mais uma vez, nós aprovamos R$30 milhões de um recurso economizado da Assembleia para o município e transferimos, menos de 48 horas já estava na conta da Prefeitura. Então a Assembleia, logicamente, fez um papel importante no momento. Nós não fizemos publicidade disso, não botamos em lugar nenhum. Pelo contrário, eu apaguei no meu Instagram quando vi uma comparação com o que foi remetido do governo federal, porque nesse momento a gente precisa cuidar das pessoas que mais precisam, resgatar as pessoas, resgatar e dar dignidade. Eu acho que, como eu falei, importante agora criar as condicionantes do aluguel social, transferência de renda, para que as pessoas possam voltar à normalidade, possam ter o emprego de volta, os recursos, porque o que você pode fazer de melhor para uma família, a dignidade é o emprego, né? É importante pontualmente você ter um programa de transferência de renda, mas mais importante, voltar à normalidade, ter um emprego e não tem outro caminho que não seja retirar os moradores da parte alta, onde tem mais perigo, relocar, porque isso pode acontecer daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, aconteceu menos de um mês depois acontece de novo as chuvas fortes, porque choveu no domingo mais do que choveu na tarde e noite do dia 15 de fevereiro, agora no último domingo, só que caiu na cidade inteira, não caiu num local só. Então a gente precisa fazer um trabalho de prevenção e retirar os moradores e dar uma moradia digna para eles em outros locais. Daqui a pouco, com o deputado Rodrigo Amorim e o presidente da Assembleia, André Siciliano. E o assunto de agora, o conflito entre Rússia e Ucrânia, que causou impacto em diversos alimentos no Brasil devido ao aumento do preço dos fertilizantes que vêm de lá. Os itens mais afetados são milho e trigo, que são importados dos dois países. Eu pergunto, presidente André Siciliano, de que forma o deputado do Estado do Rio pode trabalhar numa questão que nos parece federal, enfim, o preço desses insumos. Tem como ajudar nessa história, deputado? Então, Francisco, o Estado do Rio de Janeiro tem a matéria-prima para o fertilizante, que é o gás. Tem portos, tem ferrovias, tem o conhecimento tecnológico aqui no Estado através das universidades, para você transformar o gás em fertilizante. Na verdade, o Brasil é o 4º produtor de grãos no mundo. Nós somos o primeiro no soja e nós somos o maior exportador de milho. Qual o problema nosso? Para produzir os grãos, nós precisamos de fertilizantes. E esses fertilizantes, o Brasil importa em torno de 85% a 90% do fertilizante necessário para produzir milho, soja, sorgo, entre outros. Então, o governo federal lançou um Plano Nacional de Fertilizantes. Até 2025, o governo federal pretende implantar 4 plantas no Brasil, ou implantar ou incentivar a implantação. O que nós podemos fazer no Estado? O Estado do Rio de Janeiro será o primeiro Estado da Federação a ter uma legislação criando o Plano Estadual de Fertilizantes, desburocratizando a implantação, fazendo uma parceria, por exemplo, com o Centro Tecnológico da UFRJ, em consórcio com a Embrapa, com os órgãos federais aqui do Rio de Janeiro,
para que a gente possa ter a produção do fertilizante. De novo, para produzir o grão, a gente precisa do fertilizante. O Brasil importa, traz de outros países esse fertilizante. Por exemplo, nós importamos muito da Ucrânia e da Rússia, em torno de 28%. Mas importamos também da China, do Canadá. Qual é o problema do fertilizante? Por conta da pandemia, nós já tive, no ano 2021 já havia acontecido uma alta nos preços. Porque como os países, toda a economia parou, a China, que é um dos maiores produtores do mundo, e o Brasil importa muito, já estava dificultando a exportação, estava criando uma cota. Então já em 2021 o preço do fertilizante já tinha mais que dobrado. Agora mais que aumentou 5 vezes nos últimos 5 anos o fertilizante. E logicamente isso vai impactar no preço do alimento na ponta. Agora, de novo, o estado do Rio de Janeiro tem o gás. Tem, por exemplo, o porto de Itaguaí, que pode ser ali uma base. Tem a ferrovia chegando no porto de Itaguaí. Tem o porto do Açu. Então a gente precisa o quê? Levar o gás para esses portos. Lá no Açu, a gente pode ter uma planta, mas lá vai ser gás importado, gás chamado GNL. Aqui no porto de Itaguaí, nós podemos ter o gás vindo da bacia de Santos, que hoje o gás, mais de 60% da produção do gás é reinjetado nos poços, porque não temos o gasoduto. Então nós estamos brigando com a possibilidade de ter um gasoduto. E mais ainda, vou além, com a questão do Fundo Soberano, que nós votamos na Assembleia e criamos o Fundo Soberano. E é bom que se diga que na próxima segunda-feira, em Rodrigo Amorim, o governador vai estar fazendo uma solenidade conosco lá na Assembleia, na verdade a Assembleia e o governo no Palácio, onde ele vai estar anunciando o depósito de 2 bilhões e 100 milhões de reais no Fundo Soberano, que poderá financiar esse gasoduto ou outros gasodutos e poderá também fazer uma parceria público e privado. Então nós temos tecnologia, porque muitos países exportadores de fertilizantes não produzem, transformam via tecnologia. Então nós temos a Embrapa, que tem a tecnologia, temos a UFRJ, temos a própria PUC, nós temos o conhecimento no estado do Rio de Janeiro e temos as bases. E mais, nós temos o mercado. Se você tem matéria-prima e tem um mercado e tem tecnologia para transformar o gás, por exemplo, no fertilizante chamado nitrogenados, tem outros tipos de fertilizantes também, mas com amônia, fósforo, potássio, mas o mais produzido no mundo é a transformação do gás em fertilizantes chamado nitrogenados. De novo, o Rio de Janeiro produz o gás, tem portos, tem ferrovia e tem tecnologia. Nós possivelmente vamos fazer uma parceria, Rodrigo, nós falamos isso ontem, justamente com o secretário também, Vinícius Fará. Nós precisamos ajudar o UFRJ no Parque Tecnológico em torno de 30 milhões de reais para adaptar um prédio para que possa ter o Centro de Excelência em Fertilizantes no Brasil. Então a gente precisa ter esse conhecimento, transformação. Isso é um potencial para que a gente possa viabilizar a chegada do gás na costa, e não só para o fertilizante, mas também para a indústria de transformação de vidro, para as siderúrgicas que estão ali, por exemplo, no Parque de Santa Cruz, a Gerdau e a Ternium. Então nós precisamos ter a utilidade do gás, e para isso, de novo, o governador está entendendo, nós conversamos hoje, inclusive pela manhã, a gente precisa utilizar esses recursos do Fundo Soberano para fazer investimentos estruturantes, para que a gente possa atrair novos investimentos. E a gente tem uma possibilidade aí também do fundo financiar esses gasodutos e o Centro de Excelência em Fertilizantes. Eu fico muito feliz, até vou aproveitar aqui, até mudar de assunto daqui a pouco, mas antes, para fechar isso aí, eu fico muito feliz porque até alguns anos a gente dizia, a boca miúda, né, que ser deputado no estado do Rio era uma moleza, porque ou você cuidava do interior, de problemas que não têm o tamanho dos problemas do Rio, onde era cuidado pelos vereadores do Rio, e tocava a sua vida. Mas graças a Deus eu fico feliz de ver de uns anos para cá, não só a Assembleia Legislativa atuante, pujante, como também excedendo os seus limites de Estado, né? Tratando de coisas de Estado mesmo, de federação, porque se a gente
consegue, o que tem conseguido e feito aqui para o bem-estar da população fluminense na alimentação, conseguiu o Brasil. Isso é muito bom, esse olhar para além dos nossos limites. Eu fico muito feliz. Parabéns aos dois. Levem os abraços para os outros deputados, os dois estão aqui, o presidente Barbosa, Rodrigo Amorim. Eu, obviamente, não tenho o que falar sobre fertilizante depois dessa aula de economia, de agricultura. Por isso que eu quero mudar de assunto com você. E quero mas saber... é importante o seu adendo do seguinte, olha, a população precisa entender, quando vota num deputado, esse deputado é representante da população. Eu disse isso ontem na Assembleia. A gente tem uma figura, e o Rio é bem representado, tem meu amigo, meu irmão, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Portinho fazendo um grande trabalho, mas o Rio de Janeiro precisa eleger senador, porque o senador não é o representante da população. O senador é o representante do Estado no Senado Federal. E o Rio de Janeiro precisa de alguém que conheça os assuntos, com essa maestria aí. Parabenizar o presidente André Siciliano pela aula, dizer que a Assembleia Legislativa vai contribuir muito agora para superar essa crise aí, causada pela Rússia e pela Ucrânia. Mais que isso, Francisco, com todo aqui respeito e humildade, eu estou à frente da presidência interinamente desde 17, foi de julho de 17 a janeiro de 2019. Nós pegamos a presidência no momento, no olho do furacão. As manifestações, a Assembleia cercada, tiro, bomba de efeito moral, gás de pimenta, invasão na Assembleia, no momento daquelas votações que foram necessárias para que a gente pudesse aderir ao regime de recuperação. Pois bem, nós estamos fazendo uma transição. Então a Assembleia, com muita humildade, com muita unidade, porque existem discussões ideológicas no plenário, mas toda vez que a gente saímos juntos, todos os parlamentares, e com proposições importantes para o Estado do Rio de Janeiro. Foi assim no Fundo Soberano, foi assim no Super RJ, é assim muitas vezes nós reduzindo, através de projetos de leis, o ICMS. Nós zeramos, por exemplo, o ICMS da conta de luz para o pequeno produtor rural no Estado do Rio de Janeiro. Nós reduzimos o ICMS das áreas mais humildes, nas favelas, o ICMS da conta de luz de 32 para 12. Nós... o Supera Rio, que é um programa de transferência de renda. Então, a Assembleia votou, por exemplo, agora há pouco, no final de dezembro, com muita discussão, com tranquilidade, ouvindo os servidores, os representantes, votamos mensagens para aderir ao novo regime. Diferentemente de 17, quando os salários estavam atrasados 3, 4 meses, que foram necessárias votações sem muita discussão e foi aquilo. Assembleia cercada, com invasão, discussão, mas agora com muita tranquilidade. Então, eu tenho a consciência, o Amorim tem falado isso quase que diariamente na Assembleia, do papel que a Assembleia fez nos últimos 2, 4 anos, com muita tranquilidade, com muita conversa, ouvindo toda a sociedade do Estado, ouvindo os trabalhadores, os representantes de classe, a Firjan, Rio Indústria, FEComércio, Associação Comercial, CDL, sempre com muita conversa, muita discussão e sempre avançando. Eu acho que o Rio vive um momento único, Francisco, eu nunca vivi isso, né? Judiciário, Legislativo, Executivo, Ministério Público, TCE, cada um fazendo o seu papel. As instituições, cada um fazendo o seu papel, mas com muita tranquilidade, sentando, conversando, para que a gente possa fazer o Rio sair da inércia, voltar a crescer e gerar o emprego que a gente tanto precisa. Muito bom. Eu vou ficar devendo, porque eu queria provocar hoje o deputado Rodrigo Amorim a respeito do Porta dos Fundos. Ele está botando Porta dos Fundos dentro da Assembleia Legislativa. Vai fazer programa de humor lá? Não, ele está tiririca da vida com o último filme da Porta dos Fundos, que faz umas brincadeiras que ele julga indevidas com a Polícia Militar, mas vai ficar para o próximo programa. Agradeço aos dois, porque tinha que dar esse monte de boa notícia aqui. Obrigado por estarem aqui conosco e conto com vocês na semana que vem. Obrigado, deputado presidente André Siciliano e deputado presidente da Comissão de Petrópolis, Rodrigo Amorim, pelas presenças. Pena que a gente não tem mais umas 2 horas de programa, mas vamos ver que semana que vem a gente põe a conversa em dia. Até lá!